Bem, professor Pedro aqui, estamos aqui de volta para poder falar de mais uma aulinha de tópicos de geometria e o assunto é soma dos ângulos internos e soma dos ângulos externos de um polígono. Na verdade, essa aula também vai abordar a questão das diagonais, né, e alguma característica interessante relacionada a retas paralelas, tá? Então acompanha a aula aí, já vou pedir para você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, nunca te pedi nada. Também vou pedir para você ativar o sininho da notificação, tá bom? E pedir para você já deixar o like no vídeo aí, que é super importante para poder dar status aí pro canal, tá bom? Bom, vamos iniciar a aula, pega seu material aí e vamos para a aula. Soma dos ângulos internos e externos dos polígonos, tá? Então aqui, ó, nós iremos abordar as características dos polígonos, né? Como a soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos e também o número de diagonais de cada polígono. E como eu disse, também associar um assunto que nós comentamos na aula anterior, que está relacionada justamente com retas paralelas cortadas pela transversal. Então, vamos falar de cada um desses assuntos a partir de agora, tá? Olha só, soma dos ângulos internos de um polígono. A partir das retas paralelas cortadas por uma transversal, é possível demonstrar a soma dos ângulos internos de um triângulo e nós podemos extrapolar, ou seja, aumentar, ampliar esse conceito para qualquer polígono. Tá? Então, o que seria isso, né? Eu vou partir de um axioma. O que é um axioma? É uma afirmação, né, que é tida como verdadeira sem que precisemos fazer uma demonstração. De que se eu tenho um ponto P que é fora de uma reta, que passa por uma única reta paralela a ela, a gente tem esse desenho aí, ó. Eu tenho uma reta R, tá bom? E aí eu vou criar um ponto que não passe pela reta R, mas que toque uma reta S que seja paralela a R. Tá? Então eu marquei um ponto P ali qualquer. Então essa é a ideia. Eu vou marcar um ponto P numa reta paralela a R que não esteja sobrepondo a reta R. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou marcar dois pontos distintos sobre a reta R. Para quê? Para garantir que eu tenha três pontos desalinhados. E aí, se eu tenho três pontos que estão desalinhados, pelo menos um esteja desalinhado dos outros dois, eu consigo montar um triângulo. E é essa a ideia. Olha só o que aconteceu. Quando eu pego o ponto P, que eu já tinha destacado anteriormente, e aí eu marco o A e o B, aqui na reta R, eu consigo ligar esses pontos e formar um triângulo. Só que além disso, pessoal, eu também estou com algumas retas que são paralelas cortadas por uma transversal. E aí que mora o segredo para resolver esse exercício, né? A demonstração vem daqui, né? O que eu vou dizer, né? Se eu tenho o valor do triângulo aqui, o que eu quero demonstrar? Eu quero demonstrar que 1 mais 2 mais 3 é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então eu quero saber quanto que isso vai valer, tá? Esse triângulo, já vou adiantando, é um triângulo qualquer, tá? Então, quando eu fizer a soma para esses três, eu vou definir quanto é a soma dos ângulos internos para qualquer triângulo. E aí que vem a parte interessante da história, porque assim, eu consigo olhar só para essa primeira reta aqui, ó, RS, vou chamar essa daqui de T, tá? Essa vermelha aqui, que eu vou chamar de reta T, e eu consigo visualizar que elas, o ângulo 2 e o ângulo 4, eles estão fazendo um conjunto aqui de ângulos alternos internos. E a gente viu na aula 2 que fala sobre a questão dos ângulos internos, das retas paralelas cortadas pela transversal, que sempre que eu tenho dois ângulos que são alternos internos, eles são congruentes entre si. Então eu já vou falar o seguinte, que o meu 4 é congruente ao meu ângulo 2, tá bom? Então o valor numérico de um é igual ao valor numérico do outro. Só que se eu olhar para a reta U aqui, ó, que é essa azul, ela também permite observar que o 3 e o 5, eles são ângulos alternos internos. Então, ó, o 3 e o 5 vão ser congruentes entre si novamente. Ah, professor, não estou conseguindo visualizar isso. Vou te mostrar aqui separadamente, então. Eu vou pegar a reta R, tá? A reta R, a reta S e a reta que eu chamei de T. E aí eu tenho aqui o 2 e aqui o 4. Tá vendo? Eles são alternos internos. Se eu pegar a outra, vai ser a mesma coisa. Olha só. Reta S
reta R, e o corte agora é feito assim, né? Para aquela que eu chamei de U, né? Então, se eu observar aqui, ó, se esse aqui é 3, esse aqui é 5, eles também são alternos internos. Então, por isso que eu fiz essas duas observações aqui. Só que o que eu quero é fazer 1 mais 2 mais 3, não é isso? Só que aí eu tenho um detalhe que é importante. Se eu olhar lá para cima, ó, no ponto P, eu sei que o 4 mais o 1 mais o 5, eles formam 180 graus. Porque isso aqui tudo, ó, é um ângulo raso, ó. Só que no lugar do 4 eu posso colocar o 2, porque olha só, nós dissemos que o 4 e o 2 eles são congruentes, né? Então aqui eu posso colocar o 2. E no lugar do 5 eu posso colocar quem? O 3, né? Então agora eu consigo mostrar que quando eu reorganizar essa escrita, eu vou ter 1 mais 2 mais 3, e isso vai ser igual a 180. Em outras palavras, eu quero dizer que a soma dos ângulos internos do triângulo que eu estava observando tem que ser igual a 180 graus. Soma dos ângulos internos do triângulo. Então, qualquer triângulo que eu pegar agora, pessoal, quando eu fizer a soma dos ângulos internos desse triângulo, obrigatoriamente, todas as vezes, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a 180 graus. Tá certo? A demonstração está aqui e passa pela condição de que eu peguei duas retas paralelas cortadas pela transversal e mostrei que isso é possível e demonstrei que a soma dos ângulos internos é igual a 180, tá certo? A partir de agora, você pode usar sempre essa teoria aí, né? Bom, para um quadrilátero qualquer, eu também posso mostrar quanto é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Bom, um quadrilátero é mais difícil porque, como eu tenho 4 lados, eu não posso usar aquela teoria da soma dos ângulos internos de um triângulo ser igual a 180. Será? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Para fazer a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, eu vou falar então que o A mais o B, mais o C, mais o D, é o que eu estou procurando, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou promover um corte, ó. Vejam bem, eu tinha o A e tinha o D aqui. Eu vou fazer uma diagonal AD. Quando eu faço essa diagonal, eu vou falar que o meu A que estava ali, ó, ele se tornou o meu X mais o meu Y. E o meu B, o meu D que estava aqui, ó, na parte anterior ao corte, agora ele ficou sendo o valor do θ mais o beta. Você fala, ah, professor, mas e aí? O que acontece quando a gente faz isso? Aí que vem a parte interessante. Olha o que eu quero comentar com vocês. Se vocês observarem, eu acabei de formar um triângulo de cá e outro triângulo de cá. Ou seja, quando eu fizer a soma de todos esses ângulos aqui, pessoal, eu vou ter o seguinte, ó, o meu y mais o meu b mais o meu θ, obrigatoriamente tem que dar 180 graus. Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Só que eu também tenho o triângulo 2 que vai ter a mesma caracterização, o ADC. Então eu vou falar o quê? Que o x mais o c mais o beta, ele também tem que ser igual a 180. E eu vou fazer o seguinte, eu vou somar isso aqui, ó. Vou somar tudo que está do lado do primeiro membro e vou somar tudo que está do lado do segundo membro. O que eu vou encontrar na soma do primeiro membro aqui? Eu vou ter o x mais o y, mais o b, mais o c, mais o θ mais o beta. Isso vai ser igual a 360. Só que olha só, essa soma aqui, ó, ela é na verdade o meu A. Aí eu copio o B, copio o C e vejo que essa soma aqui, ó, é justamente o meu D. E aí eu chego no resultado que eu queria desde o início, né? A soma dos ângulos internos do meu quadrilátero, que seria quanto então? 360 graus. Então quer dizer que para qualquer quadrilátero, pessoal,
a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Então, recapitulando, para qualquer triângulo a soma é 180. Para qualquer quadrilátero a soma é 360. E se você pegasse um pentágono, por exemplo, para fazer o cálculo, você conseguiria dividir ele em 3 partes. Então a soma dele daria 540, que seria 3 vezes 180. Se fosse um hexágono ou um hexágono, né, como você quiser pronunciar aí, eu teria 6 lados, conseguiria partir em 4, né, diagonais ali, formaria 4 triângulos e faria que a soma seria 720. Então o que eu quero mostrar para vocês é que eu posso extrapolar isso aqui para qualquer polígono. Como que seria isso? Se eu tiver um polígono que tenha n lados, para eu poder calcular quantos triângulos eu conseguiria fazer num polígono de n lados, bastaria eu pegar esse número de lados e tirar 2 unidades. Por quê? Porque para o triângulo eu consegui fazer só um triângulo. Para um quadrilátero eu consegui fazer 2. Então percebam que para o triângulo eu tive que tirar 2 para ficar com 1. Para o quadrilátero eu tive que tirar 2 para ficar com 2 triângulos. Se eu fizer para o pentágono, eu vou ter que tirar 2 dos 5, vai ficar 3 triângulos, 3 vezes 180 vai dar 540. E aí eu chego na soma dos ângulos internos de qualquer polígono que eu tenha. Como é que eu faço a soma dos ângulos internos, professor? Simplesmente fazer SI, que é a soma dos ângulos internos, é igual a 180 menos 2 vezes 180, tá bom? Então, muito importante que vocês se lembrem dessa formulazinha, onde n nada mais é do que o que para nós? O número de lados de um polígono. Você pode, inclusive, fazer a fórmula aí para poder testar, né? Do triângulo seria como, então? A do triângulo seria... Olha só o tanto que fica fácil depois, ó. Do triângulo seria SI igual a 3 menos 2 vezes 180. Então, o SI, que seria a soma dos ângulos internos, seria 1 vezes 180, que daria justamente 180. Se você pegar do quadrilátero, você vai ter aquele valor de 360. Olha só, SI é igual a 4, né, que seria o N, menos 2 vezes 180. Eu vou ter que meu SI vai ser quanto? 2 vezes 180. Isso vai dar justamente o que a gente acabou de achar, né? 360. Se você fizer para um pentágono, seria 540. Para o hexágono, daria 720 e assim sucessivamente. Então, depois, você pode aplicar para qualquer polígono aí, com qualquer número de lados, para você saber quanto que é a soma dos ângulos internos desse polígono, tá bom? Agora eu vou falar da soma dos ângulos externos dos polígonos. Observe o triângulo abaixo. Se você observar o triângulo, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar aqui, ó, e vou falar que esse aqui é o meu ângulo externo. Esse é outro ângulo externo e esse é outro ângulo externo. Então aqui eu vou ter o meu E1, aqui eu vou ter o meu E2 e aqui eu vou ter o meu E3. E aqui eu vou ter os meus ângulos internos. Quem? Vou chamar de Azinho, Bzinho e Czinho. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu sei que para qualquer ângulo interno somado a qualquer ângulo externo, ele vai dar um ângulo raso. Se você observar aqui, ó, esses dois aqui juntos, ó, deixa eu fazer com marca-texto. Esse aqui com esse aqui, pessoal, juntos, dá um ângulo de 180 graus. Eles formam um ângulo raso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, que o meu E1 mais o meu A mais o meu E2 mais o meu B mais o meu E3 mais o meu C, isso tem que dar quanto? Se você for pensar, essa soma aqui dá 180. Essa soma aqui dá 180. E essa soma aqui, ó, vai dar 180. Então, vai dar 3 vezes 180. Bom, o que eu vou observar aqui é que, quando eu fizer essa continha aqui, eu vou separar o meu E1, o meu E2 e o meu E3.
Vou fazer a mesma coisa agora com o A, com o B e com o C. Isso vai ser igual a... Aqui eu vou ter quanto? 540. Só que esse conjunto aqui, ó, A mais B mais C, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Então eu posso falar que o meu é 1, mais o meu é 2, mais o meu é 3. Isso vai ser igual a 540 menos o 180. Então, a soma dos ângulos externos do triângulo é 1, mais é 2, mais é 3, vai ser igual a quanto? 360 graus. Pronto, acabei de te mostrar que para um triângulo, a soma dos ângulos externos, então aqui, ó, a soma dos ângulos externos para um triângulo para qualquer triângulo é 360 graus. Tá bom? Então, a soma dos ângulos internos para qualquer triângulo é 180 e para qualquer triângulo a soma dos ângulos externos é igual a 360. Bom, só que eu posso pensar em outra figura. Vamos pensar em outra figura aqui. Vamos pensar no hexágono, tá? Então, o hexágono eu vou ter a mesma estratégia, né? Aqui eu vou ter, ó, o meu E1, aqui o meu E2, aqui o meu E3, o meu E4, E5 e E6, o externo de 1 até 6. E eu vou ter os ângulos aqui, ó, A, B, C, D, E e F. Bom, eu posso usar que a soma dos ângulos internos desse polígono aqui, por ser 6, né, o N dele é igual a 6, que é um hexágono, então eu vou falar que N menos 2 vezes 180, que é a fórmula para qualquer soma dos ângulos internos. Então aqui eu vou ter quanto? 6 menos 2 vezes 180. Então eu vou chegar aqui que meu SI vai ser quanto? 4 vezes 180, e eu vou chegar então em 720 graus, né? Então essa é a soma dos ângulos internos, 720 graus. Ou seja, o A mais o B, mais o C, mais o D, mais o E, mais o F, tem que perfazer 720 graus. Pronto. Aí eu vou fazer o mesmo que eu fiz para o triângulo naquele momento, né? Eu vou falar que o meu E1 com o meu A juntos formam 180. Só que eu vou ter isso para 6 lados, né? Então eu vou fazer o quê? Que o meu E1 mais A mais o E2 mais B mais o E3 mais C mais o E4 mais D e assim sucessivamente, né? Vai ser igual a 6 vezes 180, pessoal. Por que 6 vezes 180, né? Porque eu vou ter 180 para cada um dos pedaços que eu tenho aqui, né? Então, quando eu fizer essa soma aqui, ó, todos eles dão 180, só que para os 6 lados. E aí, quando eu fizer o cálculo, eu vou ter o seguinte, que eu vou ter aqui, ó, o E1 mais o E2 mais até o E6 mais do A, B até o F, isso vai ser igual a o valor aqui que vai ser de quanto? De 1080, né? Só que aí o que acontece? Todos esses aqui, ó, são os ângulos externos, soma dos ângulos externos do hexágono, né? Então, vou deixar escrito aqui mesmo, né? E esses aqui, ó, eles vão ser a soma dos ângulos internos, que a gente já achou que é 720. Então, quando eu fizer o E1 mais o E2 mais o E3 mais o E4 mais o E5 mais o E6, isso vai ser igual a 1080 menos 720. Isso vai dar 360 também. Então, qual que é a conclusão que eu chego? Se eu pegar qualquer polígono, pessoal, para poder fazer, qualquer um,
eu consigo chegar sempre que a soma dos ângulos externos dele é igual a 360 graus, qualquer que seja o número de lados dele. Então eu posso dizer que o meu SE para qualquer polígono vai ser igual a 360. Então eu já tenho que meu SI vale n menos 2 que multiplica 180. Para qualquer polígono basta eu saber o n. Agora, para o externo, pessoal, para o externo aqui, ó, é só eu saber que a soma para qualquer um vai ser igual a 360. Ah, professor, mas como é que eu faço isso generalizando? Bom, generalizando a gente vai fazer assim, ó. Sempre aqui, ó, eu vou ter um interno e o externo, né? Então aqui eu vou ter um I, aliás, um E, né? Um E1 e aqui um interno 1. E se eu tiver N desses aqui, N lados, eu vou ter N possibilidade de fazer o E1 e o I1, né? Então, o que eu já sei? Eu sei que quando eu fizer o SE, né, mais o SI, isso tem que dar, ou seja, a soma dos ângulos internos com mais a soma dos ângulos externos, tem que dar N vezes o valor de 180. Porque cada vértice que eu tenho do meu polígono, eu vou ter um E e um I somados. Só que o meu SE vai ficar sendo o mesmo. O meu SI, eu já tenho fórmula para ele. É N menos 2 vezes 180. Isso vai ser igual a 180N, né? O que eu vou fazer aqui? Vou aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, e aí eu vou chegar no seguinte, que o SE mais 180N, né, 180N, menos 360 é igual a 180N. E aí eu posso cortar esse com esse, né? E aí eu chego que para qualquer polígono, agora eu consegui generalizar, a minha soma dos ângulos externos é igual a 360 graus, pessoal. Então, fiquem atentos, porque a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2, que multiplica 180, e para os ângulos externos não tem o n. Qualquer que seja o seu polígono, você tem o SE igual a 360, tá bom? Aqui agora está generalizado para qualquer polígono, tá? Para qualquer polígono. Pronto. E aí agora a gente vai falar, pessoal, das diagonais, né? Olha aí as diagonais de um polígono, pessoal. A diagonal, o que é a definição dela? Definimos a diagonal de um polígono como sendo um segmento cujas extremidades são dois lados não consecutivos do polígono, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o meu vértice A1, ele vai lançar diagonais para todos os outros vértices, exceto o simultâneo dele aqui para a direita e o seu adjacente aqui para a esquerda. Então, ele sempre vai excluir, pessoal, os dois que estão do lado dele, porque ele forma exatamente o lado com esses dois, né? Então, para eu poder fazer o cálculo, eu vou pensar no seguinte, cada vez que eu tenho n lados de um polígono, eu preciso estabelecer que esses n lados vão ser tirados 3 vértices deles, porque os 3, um é o que está lançando as diagonais, e os outros 2 são aqueles que não estão participando, porque são os lados, né? Só que aí tem um detalhe. Se eu penso, por exemplo, no meu lançamento aqui do A1 para o A6, quando chegar a vez do A6, ele vai lançar de novo para o A1. Então, na verdade, se eu fizer essa conta simplesmente de falar que o número de diagonais fica sendo n que multiplica n menos 3, que foram aqueles que eu tirei, eu erro a questão, por quê? Porque eu estou contando 2 vezes uma mesma linha de diagonal. Então eu tenho que pegar esse valor e dividir por 2. Pessoal, aqui ó, é simplesmente uma demonstração rápida de como calcular o número de diagonais para um determinado polígono, tá? O número de diagonais de um determinado polígono é dado por n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Exemplo numérico disso. Vamos pensar em um decágono. Um decágono a gente sabe que tem 10 lados. Bom, se ele tem 10 lados, quer dizer então que o n dele vale 10. O que eu vou fazer então? Quantas diagonais tem o decágono?
Então, D vai ser igual a quanto? 10 que multiplica 10 menos 3 dividido por 2. Ou seja, isso aqui vai ser 10 vezes 7 dividido por 2. Isso aqui vai dar 70 dividido por 2. Então, eu tenho 35 diagonais para o decágono. Então, percebam, é uma aplicaçãozinha simples, mas que você tem que lembrar da fórmula o tempo todo. E para lembrar da fórmula, é só você lembrar que eu tenho que tirar 3 unidades, porque os vizinhos não podem ser contados como diagonais, e nem o que está lançando a reta, né? Então, eu já excluo 3. O número de partes tem que ser o número de lados dele, né? Porque o número de lados é igual ao número de vértices. E eu preciso lembrar que eu tenho que dividir por 2, porque senão eu estou contando duas vezes as diagonais, sendo que uma sobrepõe a outra. Por exemplo, do A1 para o A6 e depois do A6 para o A1 ele lança a mesma diagonal, tá certo? Então lembrar da fórmula D igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2, tá certo? Bom, aí eu vou falar um pouquinho sobre a questão desse paralelogramo que está aí na tela, pessoal. Esse paralelogramo que aparece aí na tela, ele tem uma característica que é extremamente importante e que eu desenhei ele em formato de retas paralelas cortadas por transversais para você conseguir analisar o que eu quero falar. Olha só, é uma regra importante para qualquer paralelogramo. Em todo paralelogramo, dois ângulos opostos são congruentes. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o meu A ele vai ser congruente ao meu C, pessoal. E o meu B, ele vai ser congruente ao meu D. Mas por que isso, professor? É bem simples da gente analisar, né, pessoal? Porque assim, ó, se você pensar, o C aqui, ó, ele pode ser sobreposto e ser colocado exatamente nessa posição aqui, ó. Quando eu fizer essa sobreposição, pessoal, ele vai acarretar um ângulo oposto pelo vértice com A, né? E a mesma coisa acontece com o D, ele pode ser colocado aqui, ó. E se o D pode ser colocado ali, significa que ele também vai ser oposto pelo vértice com o B. E a gente sabe que, por serem OPV, a gente sabe que eles são congruentes entre si, né? Então, essa afirmação aqui, ó, ela torna-se verdadeira por conta de eu poder reposicionar esse ângulo naquele local lá, tá? Então, por isso eu posso dizer que os dois valores são iguais. E aí, o outro congruentes, né? E outra informação importante, então aqui, ó, são congruentes. É que se eu tenho dois adjacentes, ou seja, um do lado do outro, por exemplo, o A e o D, ou então o A e o B, ou então o B e o C, ou então o C e o D, sempre que eu tiver um do lado do outro, pessoal, a soma deles perfazem 180 graus. Motivo disso, se eu pegar o A, eu posso encostar o A bem aqui, ó. O encaixe do A dá bem aqui. E aí o A com o B fica sendo o quê? Um ângulo raso, né? A soma dos dois dá um ângulo raso. E o A com o D também dá um ângulo raso. Então o que eu quero mostrar é o seguinte, que o A mais o B é igual a 180. O meu B mais o C vai ser igual a 180. O meu C mais o D é igual a 180. E o meu A mais o D também vai ser igual a 180. Ou seja, para quando eu tenho ângulos que são adjacentes dentro de um paralelogramo, sempre a soma de dois deles, né, adjacentes assim, um do lado do outro, sempre vão formar 180 graus. Ou na horizontal, ou então aqui na vertical. Sempre que eu tiver, eu posso fazer a soma, e a soma tem que dar 180 graus. Então essa é uma característica que também está relacionado com a teoria de retas paralelas cortadas por uma transversal, mas que pode ser usada para um paralelogramo sem problema nenhum o tempo todo, tá bom? Se é paralelogramo, essa teoria ela é válida para eles, tá certo?
Pessoal, queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês, dizer que é muito importante que vocês continuem assistindo às aulas, que vocês continuem participando, tá? E pedir para vocês que ainda não são inscritos no canal, para poder se inscrever no canal, dá uma ajudinha aí pra gente, se inscreve no canal. Também pedir para vocês ativarem o sininho da notificação, que é extremamente importante para poder avisar de conteúdo novo aqui para vocês, tá? E claro, né, pedir para você deixar o like no vídeo, que é sempre muito importante para fortalecer aqui o canal perante os outros canais aí, né? E pedir para você seguir a gente nas redes sociais, no @physiqueisgo, tá bom? Valeu, muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.